Muito boa tarde, Peruíbe, começando a partir de agora mais uma edição do Na Mira Informação Verdade, nessa segunda-feira, contando com a presença especial. Vou passar aqui para vocês mais ou menos o histórico do meu convidado de hoje. Vice-prefeito de 2001 a 2004 em Santos, foi vice-prefeito na administração do Beto Mansur. Desde já, eu já peço para canonizar o ex-prefeito e deputado federal. Foi prefeito de Santos de 2005 a 2008, sendo reeleito com 77% dos votos. Fez parte do PMDB, saindo em seguida para o PSDB. Foi eleito deputado federal com 121.002 votos precisamente, com algumas características interessantes na forma em que ele atua como deputado. E nós vamos entrar nesse tema daqui a pouco. Primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo, João Paulo Papa. Tudo bom, deputado? Boa tarde, Kristen. Boa tarde a toda a população aqui de Peruíbe e da região. É uma alegria muito grande visitar essa cidade, uma cidade que eu visito desde criança, né? Meus pais sempre estiveram muito próximos daqui, aqui na cidade vizinha de Itariri, e é uma cidade que é um sonho, né? É uma cidade que de fato orgulha muito a toda a Baixada Santista e ao estado de São Paulo. Eu tenho procurado estar presente aqui, acompanho bem de perto a gestão do prefeito Luiz Maurício, o trabalho que é realizado na Câmara Municipal, essa nova gestão, uma gestão jovem, com ideias novas, uma gestão muito disposta a fazer de Peruíbe uma cidade que possa orgulhar todo o estado de São Paulo, como aliás já orgulha, né? Eu tenho acompanhado também o trabalho realizado na Câmara, nosso partido, o PSDB, tem lideranças muito importantes aqui ajudando a gestão do Luiz Maurício, como o Rodrigo, que preside a Câmara Municipal nesse momento, como a Luciana, o Sussumo, junto com os demais vereadores, o presidente do nosso partido aqui agora, recém-eleito, o Hélio, enfim, nós temos um time aqui, uma equipe que vem trabalhando muito, se esforçando muito junto com a população. Aliás, agora recentemente tivemos um exemplo de fato da harmonia que existe entre poder público, prefeitura, Câmara e povo de Peruíbe na questão da termoelétrica, enfim, e esse é o caminho que o Brasil precisa desenvolver para se transformar num país desenvolvido, num país mais justo, e nós estamos procurando fazer esse trabalho aqui e apoiando essa bela gestão que a cidade de Peruíbe tem no momento. Perfeito, Papá. Tu teve uma administração em Santos muito bem aprovada. Eu particularmente cheguei a fazer algumas reportagens por lá, estive em eventos, acompanhei muito de perto. Teve uma base, né? Você, como vice-prefeito, pôde observar muitas coisas e fez uma administração na cidade de Santos moderna, reorganizando principalmente a questão de aparelhos públicos, né, que antes estavam parados e hoje já começa a surgir novamente essa discussão na cidade de Santos, na atual administração do Paulo Alexandre Barbosa. Papá, qual foi o maior aprendizado teu como prefeito? O que tu aprendeu ali, naquele momento em que precisava tomar algumas decisões prioritárias de gestão, conseguiu fazer a cidade andar tão bem assim? Tu teve uma aprovação monstruosa, você foi reeleito com 77% dos votos. Nós escutamos muito, né, de prefeitos em cidades menores serem reeleitos com um percentual alto, isso é natural, mas numa cidade como Santos, Campinas, Limeira, cidades intermediárias aí, isso é muito difícil, né? Existe sempre uma divisão muito grande dos votos, do eleitorado, de como agradar o povo. Qual foi tua principal característica que garantiu essa reeleição com um percentual tão alto assim?
Olha, boa pergunta que você me faz, porque me permite fazer uma reflexão daquilo que deu certo, né, e como nós lidamos com um quadro bastante adverso no início do mandato. As pessoas enxergam o final da segunda gestão e, de fato, a aprovação do governo ao final, no último mês, dezembro de 2012, né, medida pelo Instituto IPAT da Tribuna, foi de 86% de aprovação do governo, né? Mas é importante lembrar que em 2004, quando da campanha eleitoral, a minha vitória se deu por 0,5% apenas, 1.771 votos de diferença para a adversária, que foi, na época, era a deputada Thelma de Souza. Eu estou lembrando, resgatando essa informação, porque isso mostra que em 2004 a cidade era absolutamente dividida ao meio, tá certo? Nós tivemos pouco mais de 50% dos votos. Fizemos o trabalho do primeiro mandato e na reeleição o quadro se inverteu. A minha chapa, a chapa que eu liderei, teve 77% dos votos e o adversário que teve mais votos teve 13%, que foi o PT. Bom, portanto, houve de fato um crescimento político bastante importante. E a pergunta que você me fez, né? Quais foram as razões e o aprendizado? Primeiro, Kristen, é que a minha trajetória profissional sempre se deu na Prefeitura de Santos. Eu sou engenheiro de formação, é a minha profissão, e atuei desde o primeiro ano de formado na Prefeitura de Santos. Passei por diversas atividades: iluminação pública, trânsito, transporte, saneamento, depois meio ambiente e planejamento, que foi a última missão que eu tive no governo municipal. E foi a mais importante. E aí, já respondendo a sua pergunta, eu entendo que nos dias de hoje a coisa mais importante para um município, pequeno, médio ou gigante como São Paulo, ter um bom ritmo de desenvolvimento, é a cidade se dedicar ao planejamento, à administração, às administrações, não apenas uma, mas toda a sequência, né, de gestão, porque isso é uma corrida de bastão, né? Você vai passando de prefeito em prefeito, de câmara em câmara. O fundamental é que a população, essa é a experiência que eu acredito, né? Ela conheça, ela domine o processo de planejamento estratégico da cidade, ou seja, que cada passo que seja dado na construção de um planejamento de médio e de longo prazo seja dividido com as pessoas, com você que não é político, com o líder do bairro, com o padre, com o pastor, com as pessoas, com as lideranças da cidade. Que todos esses atores participem. Porque quando você estimula a participação de todas as lideranças da sociedade e da sociedade de um modo geral, constrói-se um plano de ação, um planejamento, como eu disse, de médio e longo prazo, que não é do governo, não é do governante, não é do prefeito de plantão, tá certo? Com todos os méritos que os prefeitos têm, mas é do povo, é da cidade, é daquela comunidade. E lá em Santos, você mencionou aqui no meu currículo que eu fui vice-prefeito. Eu fui um vice-prefeito muito pouco atuante, eu diria nada atuante. Por isso que eu falei que eu vou canonizá-lo, ficar ao lado do Beto Mansur por tanto tempo é impressionante. Mas por que, Kristen? Eu vou explicar isso. Porque quando eu fui indicado pelo PMDB como nome a compor a chapa do prefeito que ia para a reeleição, o prefeito Beto Mansur, eu tomei uma decisão e foi só assim que eu na verdade, aceitei o desafio. Certo. A minha decisão foi ser secretário de planejamento de Santos. E olha que interessante, naquela altura, Santos sequer tinha uma secretaria de planejamento. A cidade já tinha abandonado o processo de planejamento há muitos anos. E por isso ela se perdeu um pouco no seu rumo, na sua rota. E eu na verdade, impus, né, essa condição. Falei, olha, eu aceito a missão, mas eu quero atuar efetivamente como membro do governo, comandando e construindo, na verdade, a área de planejamento. Então, eu dediquei 4 anos a reconstruir uma estrutura de planejamento na cidade de Santos, que isso sim
me deu um aprendizado e condições para poder disputar aquela eleição que eu mencionei, dificílima. Venci, mas a partir daí, quer dizer, a vitória, ela não tem muito significado se você não souber o que fazer com ela, né? A partir do momento que nós tivemos êxito em 2004 e a partir de janeiro de 2005, efetivamente eu cumpri um plano lógico, democrático, discutido com a cidade como um todo e que foi exercido todos os anos, do primeiro até o 8º ano. Então eu diria que assim, a primeira lição que eu vivi, e eu por isso tenho a obrigação de repartir, é essa. Uma cidade de qualquer porte tem que ter um bom plano e uma visão de futuro. Já sabendo o que vai acontecer. E seguir previsionando. Né? Claro, isso vai mudando, você vai discutindo. Claro. Esses planos não são estáticos, né? Eles têm a dinâmica da economia, da visão da sociedade, enfim. Mas o importante é que nós tenhamos um plano claro, definido, que seja respeitado, reconhecido pela população e que possa ser seguido permanentemente. O segundo ponto que eu acho que é fundamental, e sempre exerci isso, como prefeito é também uma coisa muito particular, uma visão que eu tenho. Um governante não pode querer aparecer mais ou ser mais do que a cidade que ele governa, né? Quando você trata as coisas de uma administração pública de forma muito pessoal, personalista, você está perdendo energia, desgastando a energia da própria comunidade, né? Veja o esforço que faz um prefeito, um candidato a prefeito, para conseguir juntar forças para se transformar em líder dessa comunidade. O Luiz Maurício foi a última experiência, a experiência mais recente aqui de Peruíbe. Percorreu a cidade toda, os vereadores também, buscando o quê? Apoios em torno do seu nome, do seu sobrenome? Não, em torno de ideias, de propostas. De um projeto político. De projetos para a cidade. É uma construção coletiva. Quando esse cidadão é finalmente escolhido pela população, ele não pode pretender ser ele mais importante do que a cidade e do que esse movimento que ele teve a habilidade de construir, né? Eu acho que isso as pessoas percebem, né? Então, no dia a dia, ao longo do período lá que estive à frente da Prefeitura de Santos, eu sempre dizia isso, né? Aliás, uma ocasião, já no final do mandato, me perguntaram assim: como é que você quer ser lembrado? Eu nunca tinha respondido essa pergunta. E eu respondi de improviso, né? E dentro daquilo que eu estava sentindo no momento, eu falei: olha, eu quero ser lembrado como alguém que trabalhou muito e nunca quis fazer suas, ou seja, minhas, as conquistas da cidade. As coisas que uma administração realiza, não são realizações de um gestor, de um personagem, né? São realizações coletivas, é preciso saber ter clareza disso, né? Saber viver esse momento com uma certa, não diria nem humildade, mas com realismo, né? Você está ali sendo condutor de um processo que não é seu, é de uma coletividade. Deputado, um dado curioso: como vice-prefeito, nos últimos 12 meses da gestão do Beto Mansur, a cidade de Santos teve uma queda considerável na questão da criminalidade, né? Aliás, segurança pública é uma das marcas da sua gestão. Você, no primeiro mandato, conseguiu números fantásticos, né? E no segundo mandato conseguiu uma queda acentuada na questão da criminalidade. E nós sabemos que na Baixada Santista é uma situação complicadíssima a questão da violência, da criminalidade. Uma das características da gestão do senhor, conforme eu pesquisei antes de preparar essa entrevista aqui, é que principalmente no último mandato, já talvez prevendo o cenário da lei 13.022/2014, sancionada pela presidente Dilma, em que as GCM teriam a participação mais efetiva, principalmente na questão de antecipar as ações criminosas, ter uma presença maior junto à comunidade, junto aos pontos estratégicos. A GCM teve uma posição diferente, principalmente no seu último mandato. Você conseguiu números para a Baixada Santista nesse setor assustador, assim, foi muito bom mesmo, assustador no bom sentido, né? Conseguiu uma redução considerável. Ao que o senhor acredita isso? Qual foi o caminho, qual foi o segredo de conseguir essa redução
na questão da criminalidade? Então, Kristen, você entende melhor desse tema, segurança, do que eu. E, primeiro, dizer que a Baixada Santista, como qualquer outra região integrada, metropolitana do Brasil e do mundo, ela não consegue enfrentar questões de criminalidade com ações locais. Não, é impossível. Claro que na soma daquilo que cada prefeito, cada cidade consegue fazer, você vai buscando resultados. Mas sozinha, cidade alguma vai conseguir, porque eu me lembro quando nós tínhamos aí aquelas crises de dengue, né? As epidemias de dengue, o mosquito da dengue não tem fronteira. É certo? verdade. Ou você combate na região, ou vai ter que colocar recursos ali sem conseguir o melhor resultado. Na área de segurança, fazendo uma comparação grosseira, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, a Baixada Santista tem problemas de segurança, você que cobre o dia a dia sabe disso. Somos uma região integrada que, portanto, precisa ter uma estratégia integrada. Eu sinto que aos poucos os prefeitos vão... Você acha que nós vamos chegar nesse cenário mesmo? Que de fato... a consciência já existe. A construção de uma política de segurança pública integrada é mais difícil, né? É mais lenta do que a consciência. Mas os prefeitos têm essa consciência, assim como as autoridades, tanto de polícia civil quanto polícia militar, também têm, obviamente. Agora, lá em Santos, né, nós fizemos, de fato, ações que tiveram algum resultado. Eu pude acompanhar a questão preventiva. Algum resultado. O primeiro deles foi que a Guarda Municipal de Santos, ela sempre foi uma bela corporação, né, mas sempre esteve muito associada a combate ou a controle, a uma ação de vigilância sobre os próprios públicos. Então tomava conta de escola, tinha guarda municipal dentro de escola, quase que como um inspetor de alunos, tinha guarda municipal dentro de unidade de saúde, equipamentos de assistência social e por aí afora. Nós fizemos, de fato, demos uma guinada radical na filosofia da guarda. A primeira coisa que eu fiz foi criar uma Secretaria de Segurança Pública. Já na campanha de 2004, o tema segurança era muito forte. Não sei se você lembra, aonde nós íamos, as pessoas reclamavam da segurança de Santos. Percebendo aquela demanda, eu já me comprometi na campanha que, uma vez eleito, criaria uma Secretaria de Segurança, ou seja, dando um enfoque claro, de prioridade clara para a área de segurança. Fizemos isso. Escolhi para comandar, para ser o primeiro comandante, o primeiro secretário municipal de segurança pública, um dos melhores profissionais de segurança que o Estado de São Paulo produziu, que foi o coronel Renato Perrenot. Hoje ele dirige a Universidade da PM, a Cruz Azul, em São Paulo. E o Perrenot estava naquela altura para ser escolhido como como comandante-geral da PM. Não sendo escolhido entre os 3 que foram selecionados, ele foi para a reserva e eu tive essa chance, dei sorte, chamei ele para Santos, ele veio para Santos, ele já morava aqui em Santos e foi o primeiro secretário. Ele organizou uma nova guarda, uma nova filosofia da guarda. Nós investimos muito primeiro em treinamento. A postura da Guarda Municipal de Santos mudou de uma corporação voltada para a vigilância de próprios públicos para ser um órgão auxiliar de segurança pública. Então, primeira coisa, nós gastamos recursos da União, porque você sabe, existe um Fundo Nacional de Segurança Pública que tem bastante dinheiro, tinha muito dinheiro à época, para investimentos em treinamento. Treinamos a guarda, disciplinamos as ações da guarda, equipamos a guarda com viaturas, começamos a implantação de um sistema de vídeo monitoramento, câmeras que se espalham hoje pela cidade inteira. Isso não é novidade, não é só Santos, Praia Grande tem, aqui certamente tem câmeras também, enfim, isso é um caminho, tá certo? Natural, usar a tecnologia em favor da segurança, implantamos um sistema de câmeras. E aí começamos um trabalho que eu acho que foi o centro dos melhores resultados ali. Nós integramos efetivamente a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil.
havia uma ação coordenada em Santos, e isso muito se deu em função do Perrenot, da autoridade que ele tinha, da experiência que ele tinha, toda a profissional expertise dele, né? Então, ajudou muito. Todo o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, e você sabe que integrar a Polícia Civil com a Polícia Militar não é difícil. Não é coisa difícil. muito fácil. Eles, enfim, são forças aliadas, são forças do mesmo Estado, né? Forças do Estado de São Paulo, mas tem lá dificuldade de relacionamento. Pois nós, com a Secretaria de Segurança Pública de Santos, conseguimos até ajudar nesse entrosamento de Polícia Militar com Polícia Civil, e a Guarda passou a ser mais um braço do sistema. A criminalidade, de fato, recuou em Santos, né? E nós fizemos outra coisa importante. Nós tínhamos lá chamávamos na época força-tarefa. Então, quando começava a surgir um núcleo com um pouco mais de risco, com situações delicadas para cuidar, essa força-tarefa, junto com a prefeitura, combatia e tentava resolver o problema antes que ele se transformasse em um problema mais sério. Vou te dar um exemplo. A importância do preventivo nesse caso. Exatamente, e aí é uma ação preventiva. Vou te dar um exemplo concreto que me desgastou muito à época. Baile funk. Nós praticamente... Estamos com esse problema. Praticamente banimos os bailes funks de Santos. Foi muito difícil, eu sofri pressão de parte do setor cultural, porque o funk é uma modalidade, uma manifestação cultural, é uma forma de manifestação cultural, e as pessoas não entendem como uma prefeitura pode ser contra, né? Como se fosse contra o samba ou contra qualquer outro tipo de manifestação cultural. Não era essa a questão. O meu problema, à época, como prefeito, não era combater um tipo de manifestação cultural, uma modalidade. Não. É que os bailes funks que eram realizados em Santos eram, obviamente, né, organizados por parte da criminalidade. Se incentivava o comércio de drogas, droga, de bebida, para menor de idade. E outras coisas, né? Mas só essas que eu estou mencionando, quer dizer, venda de bebida alcoólica para menor, tráfico de entorpecentes e também a confusão durante a madrugada inteira, que não deixa muitas vezes bairros inteiros dormirem, né? Bairros de operários, enfim, que precisam dormir para ir trabalhar no dia seguinte e não conseguiam dormir por causa daquela bagunça na rua. E aquilo era uma preocupação da polícia, e a Polícia Militar dizia: olha, a gente não consegue atuar numa situação como essa, isso é problema da prefeitura. A prefeitura assumiu, nós assumimos, e foi difícil, como eu disse. O Perrenot, à época, falava: olha, prefeito, nós precisamos acabar com isso aqui na cidade, e nós enfrentamos, ajudou bastante. Verdade. Hoje, então, assim, são pontos como esse. Também na cidade de Santos, como acontece em muitas cidades, tem alguns núcleos que vão surgindo, que vão gerando problemas novos. Então, bares que vendiam bebida alcoólica nas ruas. Você sabe, Cristian, que em muitos países muito mais desenvolvidos do que o Brasil, não se pode vender bebida alcoólica, não se pode sequer transitar com bebida alcoólica na rua. É a primeira vez nos Estados Unidos, deputado, eu fiquei até surpreso na época, eu tinha que sair com um saquinho para tomar cerveja, segurando um saquinho. Porque há uma proibição expressa para isso em alguns estados americanos. Em alguns outros lugares, há um horário em que menores de idade não podem mais transitar na rua. Aqui no Brasil isso tudo é um tabu muito sério, né? Porque as pessoas entendem que não se pode proibir nada, mas em alguns países em que a segurança pública é levada mais a sério, né, com mais rigor, o menor não pode transitar a partir de um certo horário na rua em defesa do próprio menor, do próprio adolescente, enfim. Então, a gente foi inibindo muitas dessas ações. Nós fechamos, infelizmente, chegamos ao ponto de fechar muitos bares, né, que estavam de fato causando desordem pública, e a gente foi tratando disso de forma preventiva, como você mencionou. O senhor teve, ainda nesse tempo, o senhor teve adversários mais ligados à esquerda, né, na sua vida, carreira política, né? Nós estamos falando a respeito de
poxa, se você tenta uma ação muitas vezes contra os bailes funks, não necessariamente por conta da atividade cultural, mas sim por conta do tráfico, da pedofilia, do álcool para menor, da bandidagem, que a gente sabe que não todos, mas tem gente ali inserida. Pessoal, principalmente o pessoal ligado à esquerda, opa, calma aí, isso está errado. Não é estranho esse discurso da esquerda histórico no nosso país e que a gente sente nas cidades? Aqui, graças a Deus, quase não existe esquerda, graças a Jesus Cristo. Que pedem muita intervenção do Estado. A esquerda, ela batalha pela questão da intervenção do Estado em diversos setores, como economia e etc. E quando um governo tenta criar situações ligadas à segurança pública, ao bem-estar do cidadão, como, por exemplo, um controle maior de atividades como um baile funk, para usar um exemplo que a gente está tratando, ou até questão do menor transitar em horários diferentes, né? Até de madrugada e etc. Não é contraditório isso? Um governo que quer tanta participação do Estado em tomar decisões na vida das pessoas, uma filosofia que bate nessa tecla, quando um governo tem que fazer isso para controlar justamente a questão da criminalidade, mais uma vez batendo na questão do baile funk, eles se posicionam contrários. Daí o que? Uma contradição que faz parte do DNA da esquerda? Ou o senhor acha que não? Não, alguns partidos de esquerda, talvez até alguns que não sejam de esquerda, mas também têm o mesmo comportamento, têm de fato uma postura extremamente contraditória quando estão no governo e quando estão na oposição, tá certo? Então, assim, quando estão no governo, tem passam uma ideia e desenvolve determinadas visões aí políticas. Quando estão na oposição, não perdem nenhuma oportunidade para desgastar o governante que está. Exatamente. Isso acontece sim. De fato, a esquerda ela tem abusado disso. Não toda a esquerda. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu, no meu segundo mandato, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que sempre foi um aliado do PT, enfim, veio para o governo, né? E não veio porque eu convidei, porque eu cooptei, não. Porque reconheceu no governo, até agora há pouco pela manhã, aqui numa padaria aqui perto, estava comentando esse fato, né, com um amigo aqui da cidade. Veio porque entendeu que as ações concretas que o governo estava tomando no campo social eram merecedoras de apoio. E aí o PCdoB então veio para o governo, me ajudou com programas sociais importantes, só para lembrar de um deles, a lavanderia comunitária, que oferece emprego para moradores dos Cortiços de Santos, que é um problema grave que nós temos ali. Eu fiz um documentário sobre isso. Lembra? Você conhece ali o drama, né, a situação dramática em que vivem os moradores dos Cortiços de Santos. Então, o PCdoB me ajudou bastante nisso. Agora, de fato, alguns partidos de esquerda, quando estão na oposição, se transformam, né? E aí a contradição é generalizada e o que está muito exposto nos dias atuais da política brasileira. Mas, voltando à questão da segurança, dizer o seguinte: lá em Santos, nós fechamos estabelecimentos comerciais que vendiam bebida alcoólica para menores com gosto? Não. Claro, quando você fecha um estabelecimento comercial, você inibe economicamente aquela região, aquela parcela ali da população, tem reflexos também em relação a empregos. Isso tudo estava no tabuleiro, né, das questões relacionadas ao tema. Mas como fazer para tolerar coisas como essa? E aí, na área tem que tomar decisão. No campo da segurança, eu acho que sim. Eu acho que as prefeituras têm um papel fundamental na questão do combate à criminalidade. Não é responsabilidade de um prefeito tratar de segurança pública no âmbito do combate ao crime, da investigação. Claro que não é. Mas se a cidade puder ter uma guarda municipal harmonizada com o processo, com o sistema de segurança, é bom. E tem ações preventivas que aí só a prefeitura que pode fazer, né? A PM não pode, a Polícia Civil não pode. É a prefeitura, é a caneta mesmo, infelizmente, às vezes até uma coisa antipática do prefeito, é que caça um alvará, o que suspende um alvará, o que impede uma atividade potencialmente geradora
de problemas na área de segurança. E também de qualidade de vida, né? Porque as pessoas que moram no entorno muitas vezes se prejudicam muito com essas atividades. Até usando aqui um comparativo, né? Peruíbe sempre teve também esse histórico de problemas com esses bailes funks e etc. E a atual administração do prefeito Luiz Maurício vem fazendo uma série de ações para inibir, para combater mesmo. E muitas vezes as ações podem até não ser das mais populares. Mas quando você tem o resultado, o prefeito tem que pensar nisso também, né, Papa? Não apenas na questão da popularidade de sua ação, né? Mas também no resultado prático. Eu tenho acompanhado as ações do prefeito Luiz Maurício aqui, ele é advogado, experiente, foi procurador antes de ser prefeito, quer dizer, já tinha, obviamente, uma experiência acumulada no setor público. Tenho acompanhado as ações dele nessa área, né? Eu acho que sim, são medidas que não são populares num primeiro momento, mas se um governante ficar dedicado à sua própria popularidade o tempo inteiro, pode ter certeza, ao final do seu mandato ele vai colher, não é popularidade não, ele vai colher fracassos, tá certo? Se ficar se portando, se movendo o tempo inteiro por isso, né? De agradar a todos o tempo inteiro, é impossível. O prefeito faz um papel, infelizmente tem que fazer, de líder, e todo líder, né, que é responsável, ele faz uma mediação. O que é mais importante para a coletividade? Se tem que arrumar um adversário eventual, ou uma adversidade, enfim, ou até uma inimizade que muitas vezes acontece, em função de um benefício coletivo, ele terá que fazer, né? E eu sei que aqui em Peruíbe, olha, a noção que quem não mora aqui, como é o meu caso, mora em Santos, a noção que nós de Santos, as pessoas que eu conheço de São Paulo, têm de Peruíbe, qual é? É de uma cidade que valoriza a preservação ambiental, que tem um belíssimo patrimônio ambiental. Nosso maior bem, né? Que é, talvez, no litoral de São Paulo, o mais importante, né? Uma espécie de uma joia de São Paulo, do litoral, essa reserva da Jureia, e as condições que a cidade vem conseguindo manter e se desenvolver. Esse exemplo recente aqui da polêmica em relação à termoelétrica, né? É uma demonstração que a cidade dá, mais uma vez, porque não é a primeira vez. Já teve uma atômica. Que eu me lembro da minha existência aí de 59 anos, será a terceira vez que Peruíbe se depara com um problema dessa magnitude, porque os mais jovens não vão lembrar, mas Peruíbe já foi no passado escolhida pelo governo federal para ter uma usina atômica, lembra disso? Não é da minha época, mas é um assunto... Mas já foi, né? Era uma das áreas do litoral brasileiro, uma era Angra dos Reis, outra era Peruíbe. E não aconteceu, a comunidade de Peruíbe se mobilizou, rejeitou, enfim. Agora, recentemente, tivemos um outro embate aí, uma outra discussão, boa discussão, em relação a Porto Brasil. Lembram disso, né? E agora a termoelétrica. Eu não moro aqui, mas a visão, acompanhei bem de perto o processo, e a visão que tenho, né, como gestor público, é que a cidade fez tudo certo. Em que sentido? Claro que uma termoelétrica, uma unidade, uma planta industrial, em qualquer lugar do mundo, gera emprego e gera imposto. É claro. É natural, né? Natural. Agora, o desenvolvimento de uma cidade está associado, como eu falei no começo, à sua vocação, né? A preservação e a aposta numa vocação. É difícil uma cidade ser simultaneamente uma boa cidade industrial e uma boa cidade turística, uma boa cidade que preserva o meio ambiente, enfim, são valores que muitas vezes não são compatíveis, né? E o que fez aqui a prefeitura? Qual foi o papel das lideranças, Câmara e prefeitura, e o prefeito liderando isso? Sentir, né, em relação à população, qual é o futuro que se enxerga para Peruíbe? Qual é o futuro? Né? É o futuro, é a aposta no desenvolvimento ambiental, né? Na preservação ambiental, na sustentabilidade como valor, né? A grande propulsora de empregos, de qualidade de vida, de riquezas de Peruíbe é uma planta industrial
ou é uma reserva como a Jureia, ou são praias como nós temos aqui, e condomínios e bairros como nós temos aqui. Então, nessa hora... Tem que colocar na balança. Nessa hora, o certo, o correto é democraticamente colocar essas coisas na balança. Voltando ao que eu disse no início do programa, um plano estratégico, ele é compartilhado, ele é feito pelas pessoas. Não é uma decisão de cima para baixo, não é o que pensa só o prefeito, o que pensa um vereador, né? Ou o que pensa um empresário. Né? Não, é um plano, ele é compartilhado com as pessoas. E vira lei, inclusive, né? Para isso que os planos diretores e os planos de desenvolvimento são aprovados em lei municipal, para que eles tenham sequência nas próximas gestões. Então, eu acho que é assim que a gente vai construindo e qual é a imagem. E o que aconteceu com a imagem de Peruíbe a partir dessa decisão? Só se fortaleceu, na minha opinião. Né? Não como uma cidade antiquada, não, porque rejeitou um investimento, não. Ela entendeu em algum momento, a comunidade entendeu que esse investimento pode ser importante para a Baixada Santista, pode ser eventualmente realizado em outro município da Baixada Santista. Vários municípios da nossa região têm áreas delimitadas para atividade industrial, como é o caso de Cubatão, mesmo Santos, mesmo Guarujá tem claramente delimitado no seu território espaços para desenvolvimento industrial, mas talvez não seja o caso de Peruíbe, como não é. Daí a decisão que foi tomada. Enfim, eu acho que são coisas que as pessoas podem colher num momento imediato alguma crítica, mas se essas decisões, né, voltando à sua pergunta, né, se é popular ou não é popular, se elas estiverem sintonizadas com um plano que olha para o futuro, dificilmente nós estaremos errando, ou as pessoas, as autoridades estarão errando se estiverem seguindo um plano, um roteiro. E eu acho que Peruíbe segue muito bem esse roteiro. Perfeito. Deputado, nós vamos para o intervalinho e volto dentro de instantes para a gente entrar em alguns temas aqui que ainda não entramos e debatendo temas importantes da região metropolitana da Baixada Santista. Eu volto já.